Conversaremos agora aqui no estúdio com o Roberval Pinheiro, professor da Escola de Saúde da UFRN. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Boa noite. Professor, será positivo para a população essa ação? Bem, num caráter mais ampliado, é preciso que sejam discutidos pelo menos 3 elementos chaves. O primeiro deles seria uma questão mais histórica. Do ponto de vista histórico, com certeza há um avanço, no sentido de que essas medidas que estão sendo adotadas agora são uma reivindicação antiga. Em que aspecto? Neste ano de 2018, nós completamos 30 anos de sistema de saúde com a promulgação da nossa Constituição. E essa reivindicação já é antiga, de que nós tivéssemos um repasse que fosse regular, automático e global. Ao longo dos anos, o que é que aconteceu? Do ano de 1988, nós esperamos até o ano de 1993, ou seja, 5 anos depois, para que tivéssemos algum repasse financeiro dentro dessa lógica. Isso provocou, de certa forma, uma necessidade de que a gente visse mudanças que acontecessem de um modo mais avançado. Só que quando acontece no ano de 1996, uma fragmentação muito maior da forma de repassar recursos para a saúde. E nessa fragmentação, o que é preciso deixar claro é que chegaram a acontecer situações nas quais o município tinha cerca de 20 a 30 contas bancárias diferentes para administrar. E, atrelando a essa discussão, a própria situação em que o setor público no nosso país, ele é muito mais cobrado, ele tem muito mais rigor legal que ele precisa atender do que a iniciativa privada, isso acontece que ele tem que prestar contas perante uma determinada legislação. Temos lei de responsabilidade fiscal desde o ano de 1999, uma lei bastante antiga, que é a Lei 4.320, que é do ano de 1964, que pauta sobre a forma como o aparelho público, o aparelho de Estado precisa utilizar seus recursos, e temos a nossa Constituição da República e uma série de outros atos normativos que aconteceram ao longo do tempo. E quando a gente tem 20 a 30 contas diferentes para administrar, com uma total transparência para a sociedade, para os órgãos de controle, como controladorias, tribunais de contas e outros órgãos, como a própria Receita Federal, o que é que acontece? Uma certa dificuldade em fazer com que esse ato se concretize. Então, essa é uma reivindicação antiga dos gestores, dele ter uma maior flexibilidade de utilizar esses recursos da maneira como era pensada desde o início da idealização do processo de criação do SUS. Professor, mas esse momento em que o governo fala em congelar aí os gastos por 20 anos, é estratégico para uma mudança tão séria como essa? Essa é uma das pontuações que o movimento sanitário coloca bastante claro, para que nós não nos sintamos plenamente atendidos com essas medidas. Quer dizer, uma parte daquela agenda política da reforma sanitária se cumpre agora. Uma das maiores reclamações que se tinha na época é que, quando se pensava em mecanismos de financiamento, quase sempre eles eram de modo centralizado. Isso quer dizer, o governo federal pensa o formato, ele implanta o formato sob a forma de norma jurídica, e isso acontece. E os gestores de estados e municípios, ou seja, 26 estados, um Distrito Federal, 5.570 municípios ficaram de fora da discussão. Então, pela primeira vez, os gestores participaram, através das suas entidades representativas, dessa discussão de descentralização financeira dos recursos. Mas a descentralização, ela chega sob a forma como os recursos serão passados. Então, a discussão agora é sobre o fluxo do dinheiro, como ele virá. Ao invés de 6 caixas ou 6 blocos, serão agora apenas 2 grandes grupos de despesa, chamadas grupos de custeio, que são aquelas despesas corriqueiras, né, que fazem parte da manutenção habitual dos serviços de saúde, manutenção e funcionamento. E o outro grupo, o segundo grupo, seria o grupo chamado das despesas de investimento, que são aquelas nas quais nós construímos, reformamos, ampliamos prédios, adquirimos novos prédios e até podemos fazer aquisição e implantação de equipamentos, veículos e outros do mesmo gênero. Então, se discute muito a forma como o dinheiro vai ser repassado. A discussão também é outra. O quanto será repassado e quais são os critérios para cálculo desses recursos. Desde o ano de 2012 tem uma lei que foi publicada, inclusive em janeiro do ano de 2012, né, logo no começo do ano de 2012, que é a Lei Complementar número 141. E ela fala, no seu artigo 17, sobre
o delineamento de critérios de rateio desse dinheiro. E desde o ano de 2012, isso não foi regulamentado. Nessa perspectiva, professor, a gente tem um minutinho mais. Estou imaginando aqui, o senhor falando e eu imaginando essa mudança nas cidades de pequeno porte, onde a pressão em cima do político é muito grande, os hospitais que recebem pacientes do SUS e não, de repente, a prefeitura não faz o repasse, e com essa autonomia toda, quais serão as prioridades? Essa mudança trata dessa questão? Cabe uma discussão aí muito mais profunda dentro do que você apresenta para que toda a sociedade perceba. Existe hoje uma demanda muito forte para as ações de saúde. E muitas vezes essa demanda se estrangula muito na porta do hospital, né? Na porta da unidade assistencial. E não é só de assistência que se faz a política de saúde. Podemos falar a prevenção, as doenças. A prevenção é um problema tão sério como é a questão da dengue, chikungunya e outras chamadas arboviroses. Então, quando o dinheiro chega, o que é que vai ser colocado na frente? Quais são as contas que eu preciso pagar? Então, de uma forma bem até simplória, da gente equilibrar o orçamento, nós colocamos sobre a mesa aqueles processos que precisam ser pagos. Então, a gente vai começando a organizar como isso acontece. E dependendo da força de pressão, exatamente, da qual esteja sendo exercida, que muitas vezes se dá como? Através de hospitais, a maior parte dos leitos hospitalares, eles são comprados ou contratados à iniciativa privada, então não são leitos públicos. Então, se essas organizações privadas, elas pleitearem ou forem muito mais fortes na pressão em relação ao gestor público, com toda certeza, esse recurso ele poderá migrar muito mais facilmente para o equilíbrio dessas contas e desses interesses do que necessariamente para outras ações, que é o que a gente chama, quais são as reais necessidades em saúde, e não necessidades de saúde, mas aquelas mais amplas que têm a ver com uma qualidade de vida melhor para a nossa população, inclusive prevenindo doenças e aumentando, vamos dizer assim, a perspectiva de vida da nossa população. Daí a importância da população ficar ligada nisso tudo. Bom, queremos agradecer a participação hoje aqui do TV Notícias do professor Roberto Val Pinheiro, da Escola de Saúde da UFRN. Professor, muito obrigado pelas A Escola de Saúde e Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva também agradecem poder participar desse debate. Muito obrigado, boa noite.